Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PAcast. Sejam muito bem-vindos. Antes de nós começarmos o episódio de hoje, vou pedir para vocês, recados tradicionais de sempre. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube. Spotify e YouTube vocês assistem e ouvem os episódios na íntegra, né? Então eu vou pedir para vocês, se inscrevam nos nossos canais, curtam, compartilhem e sempre deixem aí um joinha, né? Além de indicações de pessoas que vocês queiram ver aqui no PAcast. Nosso episódio de hoje é um episódio especial ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho. Vamos falar aí muito sobre a ANAPA, né? A gente está recebendo de volta o presidente da ANAPA, ele já esteve aqui na nossa segunda temporada. Então seja muito bem-vindo, Rafael Corsino. Muito obrigado mais uma vez, PH, de participar desse podcast, que é um sucesso. A gente sempre acompanha as pessoas que passam por aqui, sempre inovando e deixando uma mensagem aí excelente, para a gente que procura se atualizar e procura ver o que está acontecendo de novo, principalmente no agro, que é onde a gente milita. Eu sou Rafael Corsino, sou pai de 3 filhos lindos, minha esposa Mércia Paula, e sou formado em agronomia e pós-graduado em agronegócio. E uma das minhas maiores paixões é o agronegócio, defender os produtores e também, como produtor, fazer a minha lição de casa, que é produzir alimentos com sustentabilidade para colocar na mesa dos brasileiros. Não é à toa que você está à frente da ANAPA, né, Rafael? Deixa eu te dar as boas-vindas oficialmente e agradecer vocês aí pela parceria de sucesso. Estão com a gente desde a primeira temporada do PAcast, um parceiro que a gente tem muita gratidão por acompanhar e tá com a gente desde o início, né? Então, sou muito feliz e muito feliz mesmo de ter você aqui novamente, né? Vou retornando ao PAcast, já esteve aqui contando a sua história. Então, muito obrigado em nome, de toda a produção do PAcast, agradecer você e toda a produção, toda a equipe ANAPA, por apoiarem nosso projeto. Um parceiro enorme, gigante para nós. Eu agradeço, e para mim é uma honra voltar aqui para a gente contar um pouquinho da história da ANAPA, do presidente Rafael, enquanto estamos militando, defendendo os produtores, Então é um prazer contar e até uma oportunidade para a gente falar com mais detalhe esse trabalho que a gente faz lá em Brasília. Sim. Rafael, você já esteve aqui, já contou bastante sobre a sua história pessoal. Eu lembro que a gente teve várias trocas aí de como que foi a sua trajetória até aqui, né? Você já se apresentou aqui brevemente também. Hoje a gente quer falar mais sobre a ANAPA, o momento atual do alho brasileiro, toda a situação. Para a gente começar, só explicando para o pessoal que está acompanhando a gente, esse episódio vai ser norteado por algumas perguntas que eu vou te fazer durante o nosso episódio. Então, para começar, eu queria que você explicasse como que é o seu dia a dia na ANAPA, como que funciona o seu trabalho frente à associação. Olha, PH, graças a Deus, a ANAPA, desde quando eu assumi em 2008 como presidente, sempre passaram pessoas excelentes, fizeram trabalhos que realmente marcaram a época que elas estavam à frente da associação. E não é diferente agora. Eu tenho uma equipe fantástica, a secretária executiva, a Tatiucha, hoje faz uma coordenação muito bacana, que está à frente de todas as demandas da associação. Tem o Luiz, que está à frente da parte administrativa, e também ele está estudando agronomia e também está se preparando para ajudar na pesquisa, Então, o Luiz é uma pessoa também bastante importante. Tem o Eric, que faz a parte política, Ele participa da frente parlamentar da agropecuária, levando as demandas do nosso setor e também tem um escritório de advocacia que defende nós produtores. Então a ANAPA, basicamente, é essa equipe que toca todos os trabalhos que a gente desenvolve. Nós temos vários braços fortes dentro da ANAPA, Então, o braço da defesa comercial, que são os advogados, que está com a gente desde o começo. É o Dr. Clóvis, o Dr. Jean Gustavo, o Dr. Guilherme, eles que fazem toda a parte de defesa comercial e essa concorrência desleal que alguns países fazem com o Brasil, então eles estão sempre brigando e lutando em cima dessa parte jurídica. Então,
nós temos um braço de pesquisa onde a gente une pesquisadores, né, do Brasil inteiro, né, das universidades, da Embrapa, das instituições de pesquisa como Embrapa, EPAGRE, entre outras, e a gente desenvolve várias pesquisas, né? Nós temos a parte de marketing, né? O marketing do alho brasileiro, onde a Tati, a formação dela é nessa área, então ela desenvolve também essa parte de marketing junto com parceiros, junto com influencers. É preciso saber mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Nas redes sociais e em todos os canais. Exatamente. Então, esses são os principais braços da associação. Então, eu me sinto muito à vontade de poder ajudar os produtores, colaborar com os produtores, porque esse pessoal executivo traz as demandas, né? É lógico que a gente constrói a parte estratégica, a gente tem um planejamento estratégico sendo, né, desenvolvido, e daí a gente distribui as tarefas, né? E aí a gente tem uma equipe também da diretoria, né, institucional que também me ajuda muito. O Eduardo Sequita é o vice-presidente da associação. Ele ajuda muito. Esteve aqui contando a história dele. Quem não acompanhou está aí disponível nos nossos canais. O Eduardo é uma pessoa fantástica. Eu conheço o Eduardo tem mais de 20 anos, né? Então, é uma pessoa fantástica. Nos ajuda muito na associação. E vários outros diretores, né? Como o Flavinho, né? O Léo Boiadeiro, o Ederson, o Maria Machita. Nós temos o Shimada, o Hugo Shimada. Então, nós temos vários braços, né, que ajudam na condução dos trabalhos na associação. Então, isso fica muito fácil a gente desenvolver. É lógico que a gente tem que dar uma atenção toda especial. Eu participo de todos os eventos praticamente no Brasil inteiro. Eu faço questão de estar presente. Acabamos de voltar agora do 37º Encontro Nacional dos Produtores de Alho, que foi no Rio Grande do Sul. Um baita de um evento. Tá? Tinha presente lá 6 estados brasileiros, produtores, né, de 6 estados. Produtores de alho. Produtores de alho. Então, assim, de uma representatividade antes nunca visto. Então, esses momentos de dificuldade que o setor vive, né, é importante o setor manter unido, para que a gente possa passar por esses desafios que estão postos agora com mais, vamos dizer assim, com mais tranquilidade. Não é fácil o momento que estamos vivendo, mas se a gente permanecer unido, a gente vai passar de uma certa forma com menos turbulência. A gente vai falar um pouco mais sobre esse cenário atual, né? Acho que é importante. Mas antes eu vou te fazer uma outra pergunta ligada ao direito antidumping. Você está falando aqui da equipe da ANAPA, da importância de todos os membros, né? Dos advogados, inclusive. E esse ano a ANAPA conquistou uma vitória importante, que foi a renovação do direito antidumping. Para começar, para quem está assistindo a gente, o que é esse direito e o que representa essa vitória mesmo para o cenário do alho brasileiro? PH, é importante as pessoas entenderem o que é a taxa antidumping. A taxa antidumping existe porque a China pratica o dumping no mercado brasileiro. O que é o dumping? O dumping é quando a China vende o alho no seu mercado interno o preço mais baixo do que no seu mercado interno, né? Então, vamos supor, ela manda o alho para cá a um preço mais baixo do que ela vende no seu mercado interno. Por que ela faz isso? Ela faz para quebrar a produção nacional daquele país que ela está exportando e depois ela vai e domina. Então, por isso existe a taxa antidumping. Então, o governo identifica essa prática desleal de mercado e aí ela vem e aplica uma taxa. Tá? Essa taxa, esse dumping foi identificado desde 1994. O primeiro antidumping feito foi em 1994. E desde 1994, essa taxa vem sendo prorrogada. A cada 5 anos, o governo faz um estudo, analisa os dados, de acordo com a portaria, de acordo com o decreto deles, com as regras deles, eles pegam os dados do governo chinês, dos exportadores chineses, dos produtores brasileiros e estuda tecnicamente
Quando há a prática do dumping, eles aplicam ou prorrogam. O que aconteceu esse ano? Isso é muito importante a gente falar. E eu agradeço a oportunidade, porque como é uma medida diferente do que a gente está acostumado, então isso causa um certo temor à produção e acaba sendo algo diferente daquilo que nós estamos acostumados, então causa um certo pânico pelo desconhecido. Nada que aconteceu até agora foi em função desse compromisso de preço, que é o fator diferencial do que vem ocorrendo nos anos anteriores. Então, uma vez o pessoal entendendo o que é o dumping, o que é a taxa antidumping, esse ano nós tivemos um momento muito importante, o ano passado nós tivemos um momento muito importante que iniciou a renovação do direito antidumping. Nós demos entrada o ano passado, um pouco antes do meio do ano. Quando nós demos entrada, nós não sabíamos que se iria ou não renovar o direito antidumping. Era uma incógnita. Por que era uma incógnita? Porque o dumping já vinha desde 94, há 30 anos, sendo aplicado o direito antidumping. Certo? Os dados que foram levantados eram muito frágeis para conseguir renovar o direito antidumping. E tinha uma questão, PH, que é importante falar, é importante que os produtores saibam, que quando nós conseguimos abrir o procedimento antidumping, que começou o processo, que o governo brasileiro pegou os dados da China e pegou os dados dos produtores brasileiros. E quando ele solta o primeiro parecer do governo, ele indicava que 4 empresas que participaram do dumping, com os dados para apresentar para o governo brasileiro, eles encontraram que essas empresas teriam um dumping, uma margem diferenciada de cerca de $1. Agora você imagina 4 empresas com uma taxa de $1 e concorrendo com a gente, porque quando coloca o dumping com $1, mais o preço de exportação da China chegaria a $13, mais os 35%, chegaria a $16, $17. O nosso custo para produzir, PH, é $25. Então nós não teríamos nenhuma chance, injusto, né? Nenhuma chance de concorrer. Então, o nosso primeiro trabalho foi combater a margem diferenciada. E aí os advogados trabalharam muito bem para combater essa margem diferenciada que o governo brasileiro encontrou com a apresentação das informações por parte dessas 4 empresas. É o que vocês chamam de compromisso de preço. Não, o compromisso de preço surgiu depois. Eu vou chegar nele agora. Isso foi a margem diferenciada. Isso é importante o produtor saber, porque nós tínhamos essa opção, renovar a 7,8, que era o que já vinha sendo feito nas últimas 2 prorrogações, ou surgiu uma terceira opção, que foi o compromisso de preço. Então, nós queríamos 7,8. Os produtores posicionou todas as nossas defesas, nós colocamos no governo, pedindo o 7,8 para que renovasse 7,8 e que o governo não aceitasse essa margem diferenciada e não aceitasse o compromisso de preço. Então essa foi sempre a posição nossa, a posição da ANAPA. Só que no decorrer do processo, isso é importante, vocês que estão em casa, os produtores, entender como que funciona essa questão política. O que aconteceu no meio do procedimento antidumping? Já nesse ano, né? Já nas discussões mais acaloradas, onde teve audiência pública, o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos vem e coloca aquele tarifaço no Brasil. Quando coloca o tarifaço no Brasil, toda a indústria, tudo que o Brasil exportava para lá, todas essas indústrias tiveram que colocar o seu produto em outros mercados. O que aconteceu? Muitos produtos brasileiros, né, muitos produtos da indústria brasileira,
o Brasil começou a procurar Paraguai, Argentina, China. E quando procura a China pega e fala, olha, vem cá, a balança comercial já é extremamente favorável para vocês. Nós queremos que vocês tirem o dumping do alho. O alho já está há 30 anos com dumping, e isso nós achamos injusto e vocês têm que tirar o dumping do alho. Aí entra a questão do compromisso de preço. Mas se tirar o dumping do alho, a produção nacional não vai sobreviver. Nós fomos consultados, nós tivemos em reunião com os ministros, nós tivemos em reunião com a secretária da Camex, né, a doutora Tatiana Prazeres, e ela disse, Rafael, não tem condições. Nós temos que abrir mão, porque é um conjunto de negociações. Eu não estou aqui negociando só o alho, eu estou negociando vários produtos brasileiros. E o chinês não aceita mais o dumping, né? Porque o dumping é considerado uma prática desleal. Para a OMC, é um nome pesado, que é uma prática desleal. Então, o compromisso de preço, a China aceita. Eu falei, mas vem cá, o compromisso de preço, a que base? A China ofereceu $12. Eu falei, $12 é impossível nós sobrevivermos. $12, o alho chinês vai chegar a 18, vai chegar mais ou menos a $18 no Brasil. O nosso custo custa $25. Eu falei, é impossível, secretária. Dá $7 de diferença. Então, é impossível de competir com a China. O que aconteceu? Nós começamos a aventar a possibilidade de aceitar o compromisso de preço. Só que é importante falar que o compromisso de preço, PH, não é uma decisão da ANAPA. O compromisso de preço é feito do governo brasileiro com as empresas exportadoras chinesas. O que nós fizemos foi defender da margem diferenciada e defender, caso fosse aprovado o compromisso de preço, um compromisso de preço que cobrisse pelo menos o custo de produção do alho nacional. Foi aí que eu entrei. Falei com o ministro da Agricultura, falei com o ministro do MDA, Desenvolvimento Agrário, falei com o ministro Alckmin, da Indústria e Comércio, falei com senadores, falei com deputados, fiz uma peregrinação no Congresso Brasileiro falando que o ideal seria a renovação de $7,8, que o produtor, que a ANAPA não aceitava outra coisa a não ser o 7,8. Só que chegou o momento que eles chegaram e falaram, Rafael, não tem opção mais de 7,8. Nós temos só o compromisso de preço. Eu falei, bom, se não existe a possibilidade de vocês prorrogarem com 7,8, vocês vão fazer o compromisso de preço, então que pelo menos seja justo com o produtor. Coloque o preço de $17. Aí foi a negociação. Acabou ficando 16,9. Mas 16,9 com os 35%, mais o ICMS, mais o frete do porto até o local. Esse custo do alho chinês vai chegar no atacadista em São Paulo a $25, exatamente o nosso custo. Então fica uma competição. Dá para competir. Dá para competir, pelo menos é o custo de produção nacional. Foi o que deu para fazer. Aí me pergunta, foi uma vitória? Eu acho que foi uma vitória muito grande. Porque se não tem o compromisso de preço, ia ter a margem diferenciada de $1, ia chegar a $17, $6 abaixo do nosso custo de produção. E todas as outras empresas exportadoras vão pagar $7,8. Então, 4 empresas têm o compromisso de preço de 16,9, tá? E o restante paga $7,8. Então, a taxa antidumping. A taxa antidumping ela é feita para todas as empresas exportadoras que não participaram da visita em loco do governo. 7,8. É 7,8. Essa, se for importar, tem que pagar 7,8. Entendi. E 4 empresas que participaram, né, da discussão junto com o governo brasileiro, essas vão ter 16,9. Aí você fala assim, Rafael, é ruim. Eu vou falar para você assim, olha, o preço que o alho ingressou no mês, no mês de setembro, foi $12. Vou pegar o mês de setembro. $12. A empresa que vai importar, ela vai pagar $16,9.
Então, nós estamos falando de um dumping de 4,9. Nós conseguimos 4,9 dólares a mais do que esse preço que a China está exportando a 12 dólares para o Brasil. Então, não foi o que a classe queria, não foi, mas foi uma grande vitória. Gerou-se um desconforto entre a classe, assim? Gerou, porque como é uma ferramenta nova, muita gente ainda não sabe e não foi experimentada ainda. A gente não viveu um período com esse compromisso de preço. Há uma expectativa de que seja ruim por parte de alguns, há uma expectativa por parte de outros que foi bom, e outros falaram o que foi melhor, o que conseguiu de melhor foi isso. Então, é normal numa classe... Aí começa no próximo ano, 2026? Já começou agora. Já começou agora. Dia 3 de outubro já começou a valer. Todo o alho que foi liberado nos portos a partir do dia 3 de outubro, se não me engano, tinha um prazo de 15 dias. A partir desses 15 dias, já tinha que recolher o compromisso de preço na base de 16,9, que chegaria a um custo de 25 dólares aproximado. Mas é importante lembrar, PH, aqueles que defendem só o dumping, só o 7,8, o ano passado, 75% não pagou o direito antidumping com as liminares. Se você pegar o que entrou o ano passado e o que entrou de alho e o que pagou, o dumping por caixa, se pegar só os que pagaram e dividir por todo o alho que entrou, dá 1,9. Se você pegar o compromisso de preço no mês passado também, se você pegar no mês passado, com base no compromisso de preço, foi 12 dólares. Só que o compromisso de preço é 16,9. Então, acrescentou aos 12 dólares, que é o alho na China, 4,9 dólares, como se teria um dumping de 4,9 dólares. Iguala. Então, é algo que nós vamos ter que experimentar ainda. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é o produtor descapitalizado, os preços de todas as culturas estão baixos. Você pega preço de cenoura, você pega preço de beterraba, você pega preço de cebola, você pega preço de alho, você pega preço de tomate, de batata, está tudo baixo. Então, quanto mais produtos a empresa tem, mais produz, mais em dificuldade ela está, porque ela está perdendo com todos esses produtos. Não tem nem como compensar um com o outro. Porque normalmente dois está ruim, os outros dois está bom e acaba compensando. Então, PH, nós estamos num momento difícil. O produtor está passando um momento difícil. E juntamente a esse momento que o produtor está com uma receita muito menor, porque os preços estão baixos, ele está precisando vender. E vendendo no preço baixo faz muito pouco receita, muito pouco dinheiro. E isso coloca ele em mais dificuldade. E o que está em dificuldade no alho esse ano é o excesso de alho produzido no Brasil e o excesso de alho produzido na China, que mandou para o Brasil. Só nos primeiros 10 meses do ano, a China mandou quase 3 milhões de caixas de alho a mais. Então, o excesso de alho... Tem muita oferta. A oferta da China e a produção nacional que aumentou, nós aumentamos pelo menos 1,5 milhão de caixas com relação ao ano passado, nós estamos falando de 5 milhões de caixas a mais do que o ano passado. Por isso que o mercado de alho está com preço baixo até agora, vendeu apenas 50% da safra. Então, esse é o motivo. Esse é o maior desafio hoje? Esse é o maior desafio do produtor. O preço está baixo porque nós produzimos mais, aumentou a área e nós temos uma importação maior com preço baixo. Essa é a dificuldade do produtor, esse é o desafio que o produtor tem. E coincidiu com um ano que os juros estão muito altos, os produtores estão alavancados, precisando pagar os empréstimos e o faturamento está baixo. Então, esse é o grande desafio dos produtores de hortaliças e de cereais do Brasil inteiro. A única coisa que está boa hoje é o café. Então, você pega preço de cereais, de feijão, de soja, de milho, de sorgo, tudo está baixo. O setor agronegócio, o agronegócio brasileiro está em dificuldade. O ano que vem, segundo
informações da ex-ministra Tereza Cristina, vai ser um ano que o Brasil, o setor agrícola vai estar mais endividado da história do Brasil. Então, nós estamos falando de um momento... Gera um medo muito grande entre os produtores também. Né? Nós estamos falando de um momento muito difícil. E, quando nós passamos momentos difíceis, é natural e é normal que as pessoas tentem achar um culpado. Isso é verdade, isso é fato. E no caso do alho, quem que o pessoal, às vezes, né, não é a grande maioria, mas boa parte do pessoal fala, a ANAPA foi esse compromisso de preço. O compromisso de preço não teve efeito nenhum até agora. O que teve efeito na cadeia do alho foi o excesso de produção vinda, o excesso de produção e a importação. A importação aumentou para 15 milhões e meio. O ano passado foi 10, 12 milhões. Aumentou 3 milhões de caixa de alho. Então, esse momento está muito sensível, eu entendo, mas existe justificativas para esse momento. Não é um fato isolado de um compromisso de preço que a cadeia está passando por esse momento. Não, histórico. Muito diferente. Muito diferente disso. A cadeia está passando por desafios, por dificuldades, em função de excesso de alho. Não foi a primeira vez que nós tivemos excesso de alho. Nós já tivemos várias vezes. Em 2020, foi um ano bom de preço, mas entrou 10 milhões de caixa de alho da China. Esse ano vai entrar 7 milhões, 3 abaixo. Só que a Argentina está com 9 milhões de caixa de alho. Então, aumentou a participação da Argentina e agora está aumentando a participação da China. E isso está dificultando a venda do alho brasileiro. Nós, do Cerrado, vamos encontrar com a venda do alho argentino, coisa que há muito tempo não acontecia, mas em função do excesso de alho. Uma pergunta agora que você falou do Cerrado, falando agora da porteira para dentro. Como que você acha que foi a produção nesse ano de 2025? Mais especificamente no Cerrado Mineiro. Olha, PH, nós sabemos, eu visitei algumas lavouras nos girotécnicos que a gente acabou participando, eu visitei muitas lavouras boas, mas a gente sabe que tem muitas lavouras que as pessoas não conseguiram o êxito, como alguns grupos que têm uma semente muito boa em São Gotardo. Então nós sabemos que quem tem semente boa tem produzido muito bem, tanto aqui quanto em qualquer parte do país. Então, a lavoura de alho não tem segredo. Parte da semente, 70%, 80% do sucesso de uma lavoura de alho, eu te falo que é a semente. O restante, manejo, né, ou adubação, ou o que for de manejo de defensivos, de técnicas, qualquer inovação que for, isso daí é um complemento. Se você começa com uma semente boa e você erra menos nessa parte da condução da lavoura, o sucesso ele está mais ou menos encaminhado. Agora, tem um fator que ninguém controla, é o clima. O clima, no começo, não foi muito bom, foi muito quente. Então, as primeiras lavouras tiveram uma produção menor. Agora, a partir do momento que esfriou, todas as lavouras produziram muito bem, quase todas as lavouras. O clima que a gente percebe, lógico, não vou falar tecnicamente, mas está mudando muito, né? Ontem estava chuva, hoje está um sol, né? E choveu de novo agora, está uma loucura, né? Cada ano é diferente, né? Então, esse ano, por exemplo, eu planto cereais também. Eu comecei a plantar uma lavoura, plantei 50 hectares, parei e estou até agora sem plantar, já tem 15 dias. Então, está muito localizada, não choveu geral ainda e está muito calor. Então, o clima a gente percebe que ele varia muito de ano para ano e nesse ano especificamente está com muita pouca chuva acumulada ainda. Então, tem muita gente sem plantar ainda, nós já estamos indo para metade de novembro e o ideal de plantar a soja, os cereais é até lá para o dia 25 de novembro, para ter, né, uma possibilidade de uma produção melhor. E a gente sabe que boa parte dessas lavouras não foram plantadas em função do clima. É algo que a gente não controla, a gente tem que ir conduzindo, né? Mas, assim, espelhando essa questão aqui de Minas, Goiás foi a mesma coisa. No começo muito quente, depois esfriou, e as lavouras melhoraram, produziram melhor. E, agora, o preço também nós não controlamos. É oferta e procura. Então não tem segredo. Plantou mais, tem uma oferta maior.
está comprando menos, não tem segredo, o preço vai cair. Entendeu? Está com uma procura maior do que a oferta, o preço vai subir. E assim é tudo na vida. Oferta e procura é o que demanda. Não tem condições. Ninguém coloca preço na mercadoria. Quem coloca preço é o mercado. Diante de todos esses pontos de dificuldade que você trouxe aqui, qual que seria o seu conselho para o produtor? Olha, é o que eu tenho feito lá, na minha propriedade, na matriz. Nós, produtores de alhos, estávamos acostumados a colocar de tudo do bom e do melhor na lavoura. Não, coloca o nitrato porque o nitrato é melhor, coloca o sulfato porque o sulfato é uma fonte melhor, isso daqui, coloca isso, coloca aquilo. Será que nós precisamos de tudo que estava sendo colocado mesmo na lavoura do alho? Será que porque não era uma cultura muito cara e era uma cultura muito rentável, né? Exceto esse ano que a lei da oferta e procura tá valendo, não tem nada diferente, né? Será que fazendo menos coisas a gente não produz a mesma coisa? Então nós vamos ter que repensar a cultura do alho no Brasil. Nós temos que fazer economia. Não tem como você trabalhar da forma como a gente estava trabalhando. Nós vamos ter que olhar para dentro da porteira, ver aquilo que é supérfluo, entendeu? Ver aquilo que não você não tem garantia que realmente aquilo agrega produtividade. Ainda, né? Você vai ter que reduzir custo, cara. Você vai ter que ser eficiente. Não tem como permanecer nesse mercado sem ser eficiente. Nós temos hoje um alho que vai nos apertar, que vai chegar o alho chinês a $25. Nós vamos ter que abaixar o nosso custo de produção. Onde nós vamos abaixar? Cada um vai ter que olhar para dentro do seu negócio e ver, eu ainda não estou arrancando alho com enleradeira. Enleradeira me economiza R$2.000 por hectare. Vai ter que colocar em enleradeira e economizar R$2.000 por hectare. Ainda eu não estou fazendo, entendeu? Eu estou fazendo um manejo a mais aqui que eu não sei se está dando resultado. Então, espera aí, vamos fazer um manejo a menos ou vamos fazer um teste e ver se realmente precisa desse outro manejo. O associativismo, né, estar junto com a ANAPA também ajuda muito, né? Porque vocês estão ali para orientar também, apaziguar, né? Então, eu gosto muito aqui de São Gotardo, porque os produtores têm essa cultura associativista, sabe? Isso é muito bom. E esse trabalho que a gente faz em conjunto, né, com as associações, tem elevado muito o nível de conhecimento dos produtores. E elevando o nível de conhecimento, a gente acaba aproveitando isso no nosso dia a dia na propriedade. E a gente acaba melhorando como um todo a produção de alho no Brasil. Então, nós temos giros técnicos, palestras técnicas, nós temos pesquisa no Brasil inteiro, tudo isso com o intuito de reduzir e dar mais segurança ao nosso consumidor com relação à aplicação de defensivos. Hoje, a parte de biológico tem tomado conta do manejo, boa parte do nosso manejo, dando mais segurança para os consumidores. E a gente tirando defensivos, entendeu? Melhorando, né, essa questão da saúde, né, a saudabilidade dos alimentos que a gente tem produzido, e isso tudo é importante. Então, nós temos que olhar para dentro da porteira, ser eficientes, buscar reduzir custo naquilo que a gente puder reduzir. E eu estou fazendo essa tarefa em casa. Vou ter que ser obrigado a reduzir a área, vou reduzir bastante, e vou trabalhar de forma enxuta para que a gente possa sobreviver. Porque da maneira que está, com juros altos, né, sem crédito, o banco só quer agora liberar com hipoteca ou alienação fiduciária. E juros de 15% até 25% eu ouvi falar. Como que nós vamos conseguir produzir pagando juro de 20% na média? Não tem lógica isso. Ou seja, nós somos obrigados a reduzir meio que forçado, meio na marra, dar um passo, 2 para trás, para depois a gente pensar em crescer. Primeiro precisamos preocupar com a sustentabilidade do nosso negócio. Eu vou manter a área que eu plantei aqui, pegar mais dinheiro, mais caro, dar mais garantia, tudo. Eu não sei como é que vai ser o mercado. O risco é maior, né? Eu não sei como é que vai ser
Essa questão do compromisso de preço. Nós estamos no primeiro mês de experiência. Eu não sei como vai ser. Foi uma coisa imposta pelo governo, então eu não sei como que vai ser isso. Então, eu prefiro dar um passo para trás, 2 passos para trás, para estruturar, para deixar meu negócio mais seguro e depois, sim, a hora que a gente tiver o domínio e tiver com semente boa, com condições melhores para produzir, a gente avança. E, Rafael, a gente conversou muito sobre os produtores, né? O cenário para os produtores. Vamos deixar um recado para os consumidores de alho? Né? Porque eu sempre falo aqui sobre a diferença entre alho chinês e alho brasileiro, né? O quanto que ele é mais saboroso, melhor para a saúde, né? Um dente de alho equivale a 5 do outro alho. Né? Então, eu queria que você deixasse com as suas palavras um recado para os consumidores, para optarem na hora de fazer suas compras, né, pelo alho brasileiro. Olha, eu sempre que eu tenho oportunidade, PH, de falar com os consumidores, que todos nós somos consumidores, né? Eu gosto de lembrá-los que ele consumindo o alho brasileiro, ele vai estar apoiando a cadeia do alho. A cadeia do alho é a cadeia que mais emprega mão de obra, né, dessas culturas todas. São 16 empregos por hectare. Então, é um bem social tão grande quando o consumidor opta pelo alho brasileiro, que ajuda demais a cadeia, a gente a manter, né, a cadeia viva. Agora, por outro lado, o alho que ele vai estar comprando, ele é 5 vezes mais forte do que o alho importado, do que o alho chinês. Ele tem 5 vezes mais alicina, 5 vezes mais compostos nutracêuticos e ele previne várias doenças, né, cardíacas, várias outras doenças. O consumo é importantíssimo. PH, ele tem 5 vezes mais proteção no nosso organismo. Ele ajuda na imunidade, né, do nosso organismo. Na pandemia, o Brasil aumentou em 6 milhões de caixas de alho o consumo, justamente porque previne gripe, resfriado e fortalece a imunidade. Que eu faço com alho, acho que eu já te falei desse chá, da outra vez você teve aqui, menino. Então, no outro dia você tá novo. Esse chá com limão, com mel, aí põe cúrcuma. Açafrão. Isso daí, açafrão não, é gengibre. Gengibre. Isso é uma bomba. É uma bomba de antibiótico natural. Isso daí ajuda e muito. Então, quando o consumidor opta por esse alho, ele está escolhendo o melhor alho que ele poderia escolher. E é fácil identificar. A primeira coisa é perguntar se é alho brasileiro ou não, porque o varejista, né, o supermercado, ele tem que informar se é alho importado ou se é alho nacional. Se ele não informar, eu não gosto de falar isso, mas eu sou obrigado. Se ele descascar, tirar todas as cascas e aparecer os dentes, a casca do dente sendo roxa é alho brasileiro. E sendo marrom ou castanho, é alho chinês importado. Então é fácil dele identificar no supermercado. Então, nós temos feito aí vários eventos de orientação, levando conhecimento para profissionais de outras áreas. Nós fizemos com os nutricionistas, chamamos nutricionistas de várias regiões do país, mostramos a diferença, levamos eles para a fazenda para ver o dia a dia do produtor. Ver a realidade mesmo. Ver a realidade, ver como que é feito, como que é produzido o alho, o tanto de gente que envolve. Essas pessoas, na maioria das vezes, eles não têm título nenhum, eles trabalham no campo, eles, fora daquilo ali, eles não têm aonde encaixar no mercado. Então, por isso que eu falo que o consumidor tem responsabilidade também de manter essas pessoas lá no campo, a partir do momento que ele escolhe comprar o alho brasileiro. Ele está ajudando a manter essas pessoas no campo. Show de bola. Rafael, precisamos fechar nosso episódio, que eu sei que você tem compromisso daqui a pouquinho. Então, para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado, tanto para os produtores, né, quanto também de expectativas em relação ao ano de 2026. Né? O que você imagina aí para a ANAPA em 2026? Bom, eu quero deixar uma mensagem para os produtores, meus colegas produtores, todos, né, somos produtores, que assim, nós teremos muitos desafios pela frente. E nós vamos conseguir superar todos se a gente permanecer juntos, unido, certo? Não tem como
a classe suportar pressão e suportar as críticas que vêm de fora, suportar as pessoas que não querem ver a gente unido. Porque tem muitas pessoas, muitos importadores não querem ver a classe dos produtores unidos. Então solta muita conversa. A gente junto, a gente é forte. Agora, se a gente não tiver junto, a gente fica muito... à mercê mesmo. Muito à mercê dessas conversas e a gente fica, de certa forma, desprotegido, né? Então, eu convoco todos a ficar unidos. Nós temos problemas a ser resolvidos? Temos, mas nós vamos trabalhar junto e trabalhar unido para que a gente possa passar esse momento de dificuldade, esses desafios. Não tem como a classe superar esses desafios, cada um para um lado. Então, nós passamos muitos momentos bons, né? Se vocês lembrarem, PH, são 10, 12 anos que o alho vem crescendo no Brasil. Nós aumentamos de 25% para 60% o abastecimento, graças ao investimento da ANAPA na defesa do produtor. E não é agora que uma decisão do governo, que não foi da ANAPA, vá agora dispersar os produtores. Eu acho que não, nós temos que conversar, conhecer, identificar. Se for problema para a classe, esse compromisso de preço, nós vamos brigar, nós vamos lá, nós vamos fazer o que tiver que fazer, se realmente isso vier a ser um empecilho para a produção. Isso foi nos garantido em audiência. Então, que a gente construa esse caminho de 2026 juntos, unidos. O que tiver que ser feito, vamos fazer junto. Se o compromisso de preço não for algo que atende o setor, for levar o setor à bancarrota, nós vamos junto lá e mostrar para o governo. Agora, o que a gente precisa fazer, construir de maneira junta, pensando junto, resolvendo junto os nossos problemas da cadeia. Ou seja, até aqui nós fizemos isso, daqui para frente nós precisamos continuar focado na defesa do produtor. Show de bola. Rafael, preciso fechar e te agradecer mais uma vez por estar aqui, esclarecendo tantas questões para quem nos assiste, principalmente os produtores, né? Vamos encaminhar bastante esse episódio para todos aí para assistirem e ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no mercado. Quero agradecer você, né, em nome de toda a ANAPA aí pela parceria. Graças a vocês a gente escuta tantas e tantas histórias aqui no PHcast. Completamos agora em outubro 2 anos de existência do nosso podcast, então muito disso é graças à ANAPA que está com a gente desde a primeira temporada. Contem com a gente, continuem contando com a gente, que a gente também continua contando com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, PH, essa parceria nossa. Saiba que você tem ajudado muito o nosso setor, divulgando, né, as nossas histórias, divulgando o setor. E a gente conta muito com você para frente também. Até aqui nós construímos junto e agradeço, né, por tudo que fez pelo setor, né, e faz pela sociedade, pela comunidade de São Gotardo e de todo o Brasil que acaba assistindo os podcasts que a gente participa e tantos outros aqui. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Tamo junto. É isso aí. Então, muito obrigado, sucesso. Bom evento daqui a pouco. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PHcast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Né? Não esqueçam de seguir nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Um beijo e até o próximo episódio.